Pessoal, esta é a segunda aula deste tema. Caso você tenha perdido o primeiro vídeo, confiram no canal da Gemad. Tenho uma maquete de armário, se eu consigo explicar melhor. Como você deve proceder profissionalmente para fazer um armário arrematado? Você tem que pensar um arremate na base, normalmente 100 milímetros. Por que eu gosto de colocar arremate em base? Não gosto dos painéis direto, porque todo mundo sabe, MDF tem problemas com água, natural, não pode molhar. Porque a maioria das casas hoje quase não tem problema de umidade. Mas mesmo em apartamento, essas coisas todas, costuma às vezes com esse tempo, principalmente aqui em São Paulo, que um dia faz um sol, daqui a pouco chove, se esqueceu uma janela molhada, deu problema de inundar um pouquinho alguma coisa, você esqueceu, molha onde? Chão. Se você tem o teu painel direto até o chão, eu evito fazer isso e eu falo para os clientes. Ele irá molhar, irá estragar tudo. Nesse caso aqui não, ele estraga só o arremate e você depois troca o arremate. E detalhe, rapidamente, não é o intuito do vídeo. Aqui nesse modelo eu tenho aqui uns pedacinhos de madeira maciça. Cedrinho maciço, não coloquei todos. Você pode travar nos pontos de apoio. Eu penso, normalmente eu faço isso com 20 milímetros de espessura, uns 10 centímetros aqui, ou uma régua direto, que é uma coisa barata. Madeira escura, não pode ser clara, senão dá cupim. E simplesmente coloco embaixo. Por que eu faço isso? Porque vamos lá, aconteceu de cair uma água ali, ela irá estragar somente o arremate. Então você vai na casa do cliente e vai trocar só o arremate. Para ela vencer aqui para cima do maciço, só se não dá tudo aí, não tem o que fazer. Então uma dica aí que eu sempre gosto de fazer. Lado aqui parede, esse lado seria parede, tenho aqui um recuo, normalmente a gente faz isso aqui para colocar o arremate, prevendo. Nesse recuo aqui maior eu previ para colocar um arremate de 15 milímetros. Arremate, você vai usar arremate de 6 ou de 15, depende do que você tiver. Você vai comprar uma placa de 6, se você tiver a placa de 6 você faz o arremate de 6, senão você pode fazer de 15 até de 18, não tem problema nenhum. Isso aqui entra na medida do armário, ele tem que ser simétrico com alguma coisa, um pouquinho. Você pode distanciar um pouquinho do outro para não dar junto aqui, porque quando eu faço isso aqui, eu desço com ele, nesse caso ele para aqui e tem o outro. Aqui em cima ele costuma pegar junto com o do teto, aqui não tem muito problema, porque ele está longe um do outro. Mas aqui não, aqui tem o do teto, então eu tenho que escolher, passo esse primeiro ou passo esse. Normalmente o maior passa pelo menor, então esse do teto ele iria, pegava lá no gesso, e esse aqui iria por baixo aqui, ó. Então seria um arremate assim, ó, um pouquinho maior, e esse faria junto aqui. Para você calcular teu projeto é importante essa plaquinha aqui de 15, tem que ser 15 pelo menos. E isso aqui faz parte do tamanho do armário, tá? O lado de cá é a vista. Painel, esse painel pode ser ajustado sem arremate, aqui atrás, quando é a vista. Parede, arremate. Esse arremate eu fiz ele removível, só para demonstrar, né? Não tem necessidade de fazer isso. Mas de repente você tem uma peça que o cliente não queira que apareça o parafuso por dentro aqui, porque isso aqui tem que travar com parafuso. A gente normalmente faz isso aqui. Aí você tem que colocar parafuso de repente lá no gaveteiro, no lugar que não apareça. Aqui em cima, vamos supor que fosse todo aberto e o cliente não quer que apareça parafuso, você pode fazer, a gente chama envelopamento ou arremate clique. Aqui também fiz dessa forma, é um painel que sai. Se eu for ajustar, por exemplo, na parede isso tudo, aí compensa você fazer dessa forma. Você só põe um parafuso em algum lugar e ele não sai mais. Ele pode ser ajustado até o chão, da base para cima, a base aqui a base, e aqui também teria que ter um outro parafusado aqui e virar. Tinha aqui, eu tirei, eu não coloquei depois, mas ele vira aqui, ó. Ou também você pode fazer esse aqui ajustado até em cima, você ajusta e para com ele aqui, ó. Como também pode fazer ajustado até o teto e até embaixo, só que aí dá trabalho, aí você tem que ser ninja para ajustar, tá? Chegou a hora de você instalar teu armário e arrematar. Tem todo o processo de alinhar, calçar embaixo, prumar o armário e tal. E você tem que colocar as tiras de arremate. Você tem que ajustar, não tem outra forma. Antigamente era comum, pregava por cima e era normal, era bem mais fácil. Ajustava um pouquinho, pá, não tinha erro.
E eu vejo hoje, modernidade, muitas pessoas enchem a boca. Eu pego massa corrida para calafeto o armário com massa corrida. Gente, não faça isso. Isso não é serviço de profissional. Por que eu falo isso? Eu não estou desmerecendo quem faz isso. Só que a massa corrida ela é para parede. Mesmo a acrílica, eu não gosto, eu nunca gostei. Se você pensa em passar uma massa em alguma fresta hoje, até que estão usando muito isso, né? Mas em frestas pequenas. A massa, normalmente a massa corrida, a massa acrílica, elas murcham. Outra coisa, quando você faz o armário, que o armário está lá encostado no teto, né? Antigamente a gente cunhava o armário, arrochava, ele descia, a gente via que abria um espaço entre ele e o teto. Hoje não, apesar do MDF ser pesado, ele não é cunhado, é só calçado. Eu gosto de pôr um parafuso em cada canto para não ter o problema de tombar. A hora que põe peso nele, que as pessoas acomodam os objetos nele, ele irá dar uma selada. É normal, é natural. Principalmente quando as pessoas calçam pouco embaixo e o MDF ele começa a dar uma afundada nesses calços. Então é uma coisa também que tem que tomar cuidado. Essa massa, além dela rachar, ela vai soltar, ela irá rachar e nas limpezas periódicas ela irá amarelar. O cliente com o tempo vai olhar aquilo e não vai ficar contente. E quando ele perceber que você usou uma massa que não é para usar, você perderá o cliente. O que eu aconselho você fazer? Vai usar, use selante à base de água, tem selantes próprios para isso. Silicones à base de água, não pode ser o silicone normal, porque a hora que você passa aquilo, ele suja tudo, é uma tristeza, não consegue limpar. Então pense nisso, tem que ser à base de água, que você consiga limpar na hora. Aí não tem erro. E é os selantes flexíveis, aí tudo bem, não tem muito problema. Aí vamos arrematar. Simulei aqui uma parede torta. Pensamos que isso seja um tamponamento ou uma caixa grossa de um armário. Então vamos pensar que é o painel do armário. Ele poderia ser o chapéu, eu chamo de chapéu, aquela parte que vai em cima, eu aprendi assim, do armário. Aqui seria o teto, como poderia ser também a parede, vamos supor, parede, painel. Então eu simulei, vamos supor uma parede torta, olha a tortura que tem. Então eu tenho aqui painel com 30, pode ser 15, pode ser 18, a maneira que você faz aí. A peça, a placa, o topo da placa que irá receber o arremate. Você pode colocar com umas gotas com silicone aqui dentro, uma cola flexível, cola de contato, o que você quiser colar aí, ou até a cola rápida, depois que você ajustar você pode colar. Eu penso normalmente 6 milímetros. Revestido, melhor sempre dupla face. Se não tiver, aqui uma face até que vai, porque a outra face está escondida, não tem problema de inchar. E se você não tiver, você pode fazer com 15 ou até 18 milímetros, mas para isso você tem que prever o recuo aqui. E ele é legal ficar, nesse caso aqui, ela vai ficar recuada um pouquinho. Tá? Ela vai assentar ali, ela vai recuar uns 8 milímetros. Por que é legal recuar? Quando você ajustar, se por acaso ficar uma frestinha, ela recuada, o campo de visão, que a pessoa não consegue encostar a cabeça aqui, o campo de visão vai tirar, lógico, não é muita folga, né? Aqui na parede você acerta, tudo bem. Se por acaso você não tem os 6 milímetros, ele é mais fácil de você cortar e preenar, você pode fazer isso aqui. Prever um tanto que você vai ajustar na obra, faça esse L aqui na máquina e atira já com esse dente. Por quê? Quando você encostar, você tem esse espaço menor para planar. Não tem problema nenhum. Aí você vai ajustar e ele vai encaixar lá dentro. Pessoal, ajustar a peça, eu aprendi ajustando peça desde pequeno, então tenho uma enorme facilidade. Só que ao longo do tempo eu sempre desenvolvi formas rápidas de fazer. Eu desenvolvi aqui, eu vi uma vez na internet um gabarito, eu vi como é que eles faziam lá e eu bolei, falei, eu faço um igual. Eu fiz esse aqui, ó. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz, só tem uma inovação aqui nele que eu já mostro logo. Não precisa nem fazer a peça dessa, eu vou dar a dica de como você pode proceder, mas se você tiver uma pecinha dessa aqui, é sensacional para você ajustar. Vocês verão como é muito simples de ajustar a peça rápida, porque antes como é que a gente fazia? Eu punha a peça aqui próximo, ou era no teto, ou era na parede, eu vinha com 1 metro, eu punha ela aqui, ó. Se fosse em pé, eu colocava assim em pé, aí eu saía medindo. Eu colocava aqui, eu imaginava essa parte aqui. Aí o que eu fazia? Eu fazia assim, e era rápido também. Ó.
28 milímetros, eu chegava aqui 28. A parede não era muito torta e eu vinha medindo. Quando eu via que mudava muito aqui, ó, 35, aí eu vinha aqui e marcava 35, fazia um risquinho. Fazia outro risquinho, risquinho a cada 10, 15 centímetros, risquinho. Aí eu pegava uma reguinha, unia os riscos, pegava tico-tico, bababá. Aí a planinha e ajustava. Esse aqui, olhando lá o vídeo que eu falei pra vocês, resolveu o problema. Faço isso de uma vez só e já riscando. E o principal, ele risca, ele faz um vinco no MDF, na melamina, que não quebre na hora de cortar com a tico-tico. Porque na obra normalmente é tico-tico. Às vezes eu lavava uma maquininha, mas tico-tico vai de boa. Então funciona dessa forma. Você tem que levar uma placa que não seja maior que isso. Como é que funciona? Se eu pôr o arremate aqui, para ele cair aqui dentro, encaixar aqui, ele precisa andar quanto? Exatamente esse espaço. 30 milímetros, 32 milímetros para cair aqui dentro. O que esse gabarito faz? Esse gabarito aqui, eu coloco ele aqui e eu travo ele aqui, ó. Travou. Isso aqui irá travar o arremate. Percebam que essa face está naquilo que eu falei, faceando aqui, ó, exatamente. Aqui eu posso usar somente 2, mas em peças grandes eu tenho que usar 2, 3, 5, depende da flexibilidade da tirinha. Então usarei somente 2. Aí eu venho com a tirinha de arremate. Se ela não entrar por cima depois, você tem a opção de girar isso aqui, ele gira, e você coloca por cima. Aí eu travo. Importante, tem que estar alinhada com a ponta onde ele vai parar, porque se eu levantar para cima ou para baixo dá diferença. Então vamos lá, vou deixar acertando aqui, ó, certinho aqui. Aí eu travo aqui, travei, trago para cá, dá uma olhadinha, tá certo, pronto. Preciso usar essa peça é fundamental, é essa em conjunto com esses aqui. Eu tenho aqui uma reguinha que tem uma serrinha da Starrett cortada, ela tem aqui uma ponta, eu fiz 2 bicos nela porque essa aqui ela desbasta para cima e para baixo. Qual a regulagem? Essa peça precisa andar exatamente isso aqui. Então o que eu faço? Essa peça é uma peça que eu desenvolvi, totalmente diferente do que eu vi lá como é que funciona lá, e eu desenvolvi uma com os encaixes aqui. A novidade disso, quem já acompanha aí os vídeos, essas 2 roldaninhas aqui, ó. Aí eu preciso regular da roldana até essa peça, essa espessura aqui, ó. É importante que o risco final da lâmina pelo lado direito de vocês esteja faceando com aqui, ó. Aí é só riscar com cuidado. Risquei, mudo as peças de lugar para riscar onde não pegou. Tem um outro jig que também não é criação minha, mas eu resolvi dar o meu toque fazendo um. Tive a ideia de fazer já faz vários anos que eu fiz isso, acho que em 2015 que eu fiz esse aqui. Nada mais é que eu fiquei pensando, retalho de forro de PVC. O que eu fiz? Cortei fórmicas, tirinhas de fórmica, e ela entra um pouquinho de folga na largura, e aqui dentro eu ponho de acordo com o tanto de fórmica. Se ficou um pouquinho folgado, eu ponho mais uma. Ficou um pouquinho apertado, eu tiro uma. Se não deu uma ou outra, eu pego uma coisinha um pouquinho mais fina, uma fita de borda, e taco no meio, ficou bom. Então ele não pode sair, né? Mas também não pode ficar apertado demais. Com isso aqui, eu tiro de letra os ajustes dos arremates quando é em molduras tipo essa aqui, ó. Esse aqui mais larga, consigo fazer com esse aqui, ó.
ele é um transferidor de contorno. Você aperta com a mão ou com alguma ferramenta, vai apertando. Eu fazia isso aí numa fórmica, ajustava e depois eu passava para madeira, mas demorava demais. Aí quando eu vi esse negócio, falei, caramba, olha aí que maravilha. Pronto. Esse dispositivo aqui você acha aí no mercado para comprar pronto. Pus a peça aqui, risquei. Você pode riscar por aqui ou trazer aqui, dá mais trabalho. Você tem que travar as duas peças, trava a peça e vai ajustando até chegar no final. Depois, olha aí que maravilha. Bem simples. Facilita muito o trabalho. Se você tem uma peça, como eu citei no início, e a peça é tamponada, você tem um serviço melhor para fazer, você pode cobrar um pouco mais, lógico, tem que explicar para o cliente desse serviço. E você quer pôr, por exemplo, um balcão, uma lateral à vista, como eu mostrei do armarinho lá, você faz os cálculos, leva o tamponamento maior e ajusta no local. O que você faz? Alinha toda a peça, se aqui tiver torto, não se preocupe. Se a parede está torcida, você teve que pôr um calço no armário lá para ele ficar, aqui ficou um tamanho e lá ficou outro, não tem problema. Aí você vai acertar o tamponamento no local. A maneira mais fácil de acertar o tamponamento, parafusou o armário está beleza, o lateral do armário você tem que acertar, é o mesmo pensamento. Você faz dessa seguinte forma. Aqui a parede está até que legal. Tem um buraco aqui que poderia calafetar com uma massa, um selante flexível. E aqui, ó, facinho de ajustar, né? Mas vamos supor que esteja mais torto, um lado maior que o outro. A maneira mais fácil que você tem de fazer, você não tem uns jigs bonitos como eu tenho, tal. Retalhinho de madeira simples, qualquer madeirinha, e aí é matemática. Esse tampo ele está maior, eu quero que ele fique 2 milímetros além da porta. 2, 3, 4, o que você quiser. O que você vai fazer? Se ele vai ficar 2 milímetros, você mede aqui, ele está pouca coisa maior, ele está com 6 milímetros para frente, então ele tem que ir para trás 4 milímetros. Matemática, 4 milímetros. O que eu faço? Retalho, ou meço aqui, num ponto, você mede, eu tenho 38,8 e eu quero que fique com 39 milímetros. Então, faço uma marcação aqui, 39 milímetros. Minha plaquinha, encosta aqui no risco, deixa o risco para fora, porque é o limite, deixa aí. Pego isso aqui, ou uma tirinha maior, faço isso aqui. Faço um risquinho. Isso é importante, você faz o risquinho aqui. Então, importante é você definir o tanto que você vai levar. Você define por quê? Pelo calço que eu tenho. Se eu não tenho calço, eu tenho que cortar um calço de acordo com o que eu preciso trazer. Agora o mais importante, essa medida aqui, por isso que eu fiz um risco aqui, é exatamente a medida que tem aqui. Porque se eu deixar aqui para dentro, quando eu tirar lá, ela vai ficar errado, aí vai dar problema na porta. Então, aí eu riscando aqui exatamente igual e tirando, funciona da mesma forma que usar o gabarito. Se você tem o gabarito, legal. O gabarito chega aqui, encosto e regulo de acordo. Aí, o gabarito é mais fácil. Agora com as rodinhas, aqui ele vai bem, ó. Olha que maravilha, ó. Então faço isso aqui. A peça está correta. Aqui, bateu com risco, o que eu faço? Riscadorzinho, que a gente usa para cortar fórmica. Vou correndo, ó. Ou faço assim. Você não pode dar bobeira, vai vir para cá, senão você vai estragar, né? Tem uma outra forma que você faz um gabarito inverso, assim, ó. Faz um gabarito, faz duas perninhas nele. Aí essas duas pernas encosta aqui e você põe um riscador por aqui, ó. Esse aqui, ele é melhor para riscar porque você gabarita aqui, ó. Ele não vem para cá, é só você levar a mão com cuidado, ó. Só toma cuidado, dá uma arredondadinha no canto aqui, não força muito na parede, vai devagarinho. Que maravilha. Entra com a tico-tico inclinada, proteja aqui para não estragar, e depois uma proeirinha para acertar. Entrei com a tico-tico reta e depois eu tombei a tico-tico, olha aqui, não quebra nada. Aí depois uma proeirinha aqui resolve. Você ajustou o tampo certinho,
Você tem que ajustar esse aqui mesmo. Aí você põe aqui e usa o mesmo jeito. Aí você ajusta a peça legal. Mas repito, isso é um serviço mais profissional, um serviço melhor, se tem a necessidade de fazer, se você cobrar um preço legal e o cliente entender valor ao teu serviço, aí a forma de você fazer. Eu espero contribuir com essa aula para que vocês se tornem uns profissionais cada vez melhor. Então, tem muitos anos de experiência nisso tudo que eu mostrei a vocês. Aprenda a se profissionalizar, a fazer um serviço melhor. É isso que nós estamos fazendo aqui. Agradeço aí mais uma vez a Gemad a oportunidade de passar conhecimento e até a próxima.